Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história que tem de tudo. Poder, tecnologia, um tesouro escondido e que pode, quem sabe, redefinir o futuro do Brasil. É uma verdadeira corrida global pelas terras raras. Pensa rápido, o que conecta um celular, um carro elétrico e um caça-jato? Parece até início de piada, né? Mas a resposta, na verdade, está no centro de uma das maiores disputas geopolíticas do nosso tempo. Todos eles têm um ingrediente secreto em comum. E esse tal ingrediente secreto são as chamadas terras raras. É um conjunto de elementos que, apesar do nome, são a base da tecnologia que define o nosso século. E por que isso é tão importante? Porque o Brasil, gente, pode estar literalmente sentado sobre uma das chaves para o futuro dessa indústria toda. Então vamos entender essa história. Ok, mas antes de chegar no Brasil, vamos dar um passo atrás. Por que, afinal, esses metais são tão valiosos? O que faz o mundo inteiro ser tão dependente deles? Pois é, o nome terras raras acaba enganando um pouco, sabe? O problema não é que eles são difíceis de achar. O verdadeiro desafio, o pulo do gato, é a complexidade e o custo para separar e purificar esses elementos. Eles são a matéria-prima, por exemplo, dos superímãs, usados em turbinas eólicas e carros elétricos, e são vitais em praticamente todos os eletrônicos que a gente usa hoje. E olha, é só dar uma olhada nesse gráfico para entender a concentração de poder. A China não é só a maior produtora, ela domina o mercado de um jeito, assim, avassalador. E como isso aconteceu? Bom, foram décadas de investimentos do governo, custos de produção bem mais baixos e, lá atrás, regras ambientais bem menos rígidas. Tudo isso permitiu que eles construíssem um verdadeiro monopólio. E essa dependência toda cria um risco gigantesco para o resto do mundo, tanto para a transição energética quanto para a indústria de defesa. E essa frase aqui do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, resume tudo. Hoje, nenhum país tem condições de competir com a China neste segmento. E o controle chinês, aliás, vai muito além só de tirar o minério da terra. Eles dominam 92% de todo o processamento mundial. Então a grande pergunta que fica é: como é que o resto do mundo pode diversificar as fontes? A resposta, por incrível que pareça, pode estar bem aqui, na América do Sul. E aí que a nossa história volta para o Brasil. Um gigante que, nesse mercado, estava praticamente adormecido. O país tem uma longa história com esses minerais, mas também um potencial que só agora está começando a ser redescoberto de verdade. Olha só que interessante essa linha do tempo. O Brasil foi pioneiro, o primeiríssimo país a explorar terras raras comercialmente. Mas aí, com a ascensão da China lá nos anos 90, com preços super baixos, essa indústria nossa praticamente sumiu do mapa. Só que a descoberta de 2011, essa descoberta mudou completamente o jogo. E esse mapa aqui deixa tudo muito claro. Enquanto a produção do Brasil hoje é minúscula, quase nada, o país tem a terceira maior reserva do planeta. É um contraste assim gritante entre o potencial que a gente tem e a realidade de hoje. E que potencial, hein? A estimativa para esse novo depósito de argila iônica lá em Minas Gerais é de 7 bilhões de toneladas. É um volume tão grande que, segundo os especialistas, poderia simplesmente revolucionar a indústria e colocar o Brasil como a fonte de menor custo fora da China. É muita coisa. Só que, claro, uma descoberta desse tamanho não vem sem polêmica, sem conflito. Agora a gente vai para o sul de Minas Gerais para ver de perto como essa corrida pelo ouro do século XXI está acontecendo na prática. O epicentro de tudo isso são as cidades de Poços de Caldas e Caldas, e a chegada de duas mineradoras australianas, a Meteoric e a Viridis, trouxe para lá uma mistura de euforia e de uma preocupação imensa. E é aqui que a gente chega no coração do conflito. De um lado tem a promessa de um boom econômico, né? Fala-se em 2 bilhões de reais em investimentos, milhares de empregos. Do outro lado, existe um medo muito real, muito palpável de um desastre socioambiental. A população local está super alarmada com o consumo de água, que está projetado para ser gigantesco, numa região que já sofre com seca. E não é só isso. A área de exploração é monumental, gente. É maior que a cidade de Belo Horizonte. E talvez o ponto mais sensível de todos. Tudo isso está acontecendo do lado de uma antiga mina de urânio, que deixou um passivo de 20 mil toneladas de rejeitos radioativos. A pergunta que todo mundo lá se faz é: a que custo vai vir esse tal progresso? E essa fala de um líder comunitário de Caldas dá a dimensão exata da preocupação. Não se trata de um projetinho qualquer. É uma operação que pode transformar para sempre a paisagem e a vida de toda a região. Então, esse dilema que está acontecendo lá em Minas, na verdade reflete uma escolha muito maior para o Brasil como um todo. O que o país vai fazer com toda essa riqueza? O Brasil está literalmente numa encruzilhada. Pode seguir o caminho de sempre, que é ser um mero exportador de minério bruto, com lucro bem limitado.
Ou pode fazer diferente, investir em tecnologia para processar esses minerais aqui mesmo. E esse segundo caminho significaria construir toda a cadeia produtiva, atraindo fábricas de carros elétricos, de celulares, de componentes para energia eólica. É uma mudança de paradigma. E essa discussão, claro, já chegou lá em Brasília. O Congresso Nacional está analisando um projeto de lei para criar uma política nacional justamente para esses minerais, tentando traçar uma estratégia para o futuro. E os objetivos dessa lei são bem diretos. Primeiro, garantir que o Brasil tenha acesso aos seus próprios recursos, o básico. Segundo, e talvez o mais importante, criar incentivos para que o valor seja agregado aqui, no nosso território. Isso através de novas indústrias e de zonas especiais de processamento. Só que a decisão do Brasil não vai ser tomada isoladamente num vácuo. As maiores potências do mundo já estão de olho em tudo isso, e cada uma está fazendo seu movimento nesse tabuleiro. E essa tabela mostra bem esse cabo de guerra. De um lado, os Estados Unidos, que buscam desesperadamente diminuir a dependência da China, já estão investindo indiretamente nesses projetos em Minas. Do outro lado, a China, que é a mestra do processamento, já se adiantou e garantiu a produção da primeira grande mina de terras raras do Brasil, a Serra Verde, lá em Goiás. Então, no fim das contas, tudo se resume a isso, aos dois futuros possíveis para o Brasil. O país pode seguir seu caminho histórico de ser só um exportador de commodity, vendendo terra barata para outros países enriquecerem com a tecnologia. Ou pode aproveitar essa chance, que é única, para construir uma indústria de ponta, garantir a própria soberania e se tornar um jogador importante na economia do futuro. A corrida já começou, e a forma como o Brasil decidir jogar essa partida não vai definir apenas o seu próprio destino, mas também o equilíbrio de poder tecnológico no mundo inteiro. A grande questão que fica é: o Brasil vai usar esse tesouro para construir o seu futuro ou vai apenas alimentar o futuro dos outros?